maior parte do nosso tempo falando com pessoas. O tempo todo. E o trabalho é feito pelas pessoas e feito pras pessoas. Então, como é que eu vou simplesmente achar que comunicação não importa? Achar que atendimento não importa? Atendimento importa. E se nós estamos falando entre empreendedoras, nós precisamos entender que essa importância é ainda maior. Então, quando a gente não tem processos bem feitos, o nosso atendimento estoura lá na ponta. E aí, vocês entendem que é uma coisa que se retroalimenta? Ao mesmo tempo que eu não tenho bons processos, eu não faço um bom atendimento. E como eu não faço um bom atendimento, eu não tenho cliente, eu não tenho dinheiro para fazer bons processos. Então, uma coisa puxa a outra e no final das contas já passou não sei quanto tempo e a empresa está com problemas. Comecem da ponta, então. Comecem dando um atendimento diferenciado. Boa tarde, meus produtivos, como é que nós estamos? Oficialmente de volta ao nosso escritório, graças a Deus. Já estamos com o nosso cenário mais ajeitadinho. Só não fui buscar o negócio de pendurar meu telefone no Eduardo ainda, mas acho que hoje eu vou pegar. Então, devagarinho a coisa tá voltando ao normal. Temos várias coisas acontecendo. Fico muito feliz com vocês perceberem a importância do movimento estratégico. Realmente é um dos nossos métodos que mais eu vejo fazendo resultado imediatamente, né? Claro que com o tempo, quanto mais a gente faz, mais atento ao detalhe a gente vai ficando. Mas logo de cara a gente já percebe a diferença de uma semana que é baseada em tarefas estratégicas de uma semana que não é. E isso faz com que a gente também assuma o nosso lugar de liderança nos nossos projetos, né? De dar o norte, de dar o tom, de não ficar só tirando pedido. Precisa assumir de verdade a liderança dos nossos projetos, especialmente não deixando o nosso cliente dar as rédeas da nossa empresa, nem o cliente, nem o parceiro, nem ninguém, mas sim assumindo a responsabilidade de um projeto que é nosso. Uma coisa que muda muito é a nossa comunicação, né? E a gente precisa entender mais conceitos, não somente da gestão de projetos, mas da comunicação mesmo no atendimento ao cliente. Não somente dentro do projeto comercial, quando a gente vai fazer uma venda, mas também no atendimento a quem já é nosso cliente. Numa tirada de dúvidas, numa renegociação, numa venda de um novo produto. E isso tudo a gente falou na aula da semana passada da comunidade. E os melhores momentos já estão no canal, então eu vou deixar o link aqui se vocês quiserem ver. Fico muito feliz quando eu recomendo alguma leitura e vocês levam a sério, porque realmente a gente precisa aprender sobre outras óticas, não vai ser só uma linha de raciocínio que vai nos ensinar tudo que a gente precisa fazer, mas sim um conjunto de técnicas, né? Por isso a gestão de projetos, por isso eu escolhi a gestão de projetos para nortear a gestão de rotina, porque ela nos dá embasamento de várias áreas do conhecimento para que a gente consiga tomar decisões melhores. Se a gente não assume a liderança do nosso projeto, qualquer outra pessoa pode assumir para nós. E sem que a gente perceba, né? Daqui a pouco tu tá sendo aquela pessoa que tá deixando o teu cliente decidir por ti, o teu parceiro decidir por ti, e aí o projeto que era pra ser teu já não é mais teu, e tu já nem sabe direito de quem é, tá tudo desorganizado, tu não sabe o que é prioridade, o que não é prioridade. Esse livro é muito bom, porque esse livro realmente nos ensina a eleger uma prioridade e a tomar decisões conforme isso. A nossa reflexão sobre o movimento estratégico, né? Se eu não consigo parar, que seja 10, 15 minutos, pra revisar o que eu vou fazer numa semana, o que eu vou fazer numa semana? Eu vou fazer aquilo que me pedirem, e não aquilo que eu desenhei de estratégico pra atingir o meu objetivo. E aí eu vou me sobrecarregar, vou me ocupar, vou preencher tudo que eu tenho de tempo, dinheiro e energia com demandas que não foram previstas por mim e, consequentemente, não foram alinhadas, embasadas, baseadas nos meus objetivos. Ou seja, falhei na objetividade, falhei na praticidade, falhei na estratégia e não consigo entender por que eu não tive o resultado que era para eu ter. Então, o movimento estratégico nos dá isso, nos dá a capacidade de desenhar as tarefas estratégicas que vão construir os resultados que nós queremos, para que nós não venhamos a deixar que outra pessoa decida, ou outras pessoas decidam o que nós deveríamos decidir. Sobre liderança, a gente geralmente aprende sob a perspectiva da liderança de pessoas. A gente não aprendeu a liderar o trabalho, a liderar o projeto, a liderar o ambiente, a liderar os recursos. E isso é responsabilidade de um gestor de projetos. E isso a gente desenvolve nas aulas da comunidade, e isso a gente desenvolve na mentoria, especialmente na individual, porque em 6 meses de acompanhamento a gente aprende a entender os nossos desafios, porque que cada pessoa tem uma dificuldade diferente e uma potencialidade diferente, e como que a gente pode usar isso
a favor da construção dos resultados e dos objetivos que essa pessoa precisa. Não pensando no que é certo ou no que é errado, mas no que aproxima e no que distancia dos objetivos de cada pessoa. Nós só temos mais 2 vagas para mentoria individual e todas a partir de 10 de setembro. Não temos mais antes disso. Então, se tu tá pensando se o momento é pra ti, se o momento não é pra ti... Por essas e por outras que eu digo que a nossa vida tem que representar os nossos valores, as nossas necessidades, as nossas vontades, as nossas preferências. Já pensou se eu fosse medir qualidade de vida por beber suco verde de manhã ou por beber chimarrão de manhã? Não. A gente precisa medir a nossa qualidade de vida e a construção dos nossos sonhos com base naquilo que realmente importa pra gente. Quem gosta de beber suco verde, poder beber suco verde. Quem gosta de beber chimarrão, poder beber chimarrão. Uma coisa não anula a outra. Quem gosta um pouco de cada, que possa fazer um pouco de cada. E que todas as nossas rotinas representem aquilo que a gente realmente gosta de viver. Como, por exemplo, uma terça-feira com aula da comunidade e encontro de mentoria em grupo. E este é o tema da aula de hoje. Pra gente entrar no clima, vamos de quiz. O que é o que é? É o produto da construção dos nossos sonhos e também o que concretiza as nossas conquistas. É a vida acontecendo. O que é isso? Sabe que é a rotina. A gente já pode entender um pouquinho mais sobre como construir qualidade de vida na nossa rotina e como reconhecer essa qualidade de vida que a gente já construiu. Aula 95 da comunidade, começando em 15 minutos. Com sucesso. Agora as produtivas podem olhar com mais carinho para suas conquistas, para suas realizações e neutralizando as suas cobranças e tendo uma vida mais alinhada com seus valores. Porque a vida acontece na rotina. Agora vamos para a mentoria em grupo, daqui a pouco a gente se fala. Boa tarde. No que eu estou sofrendo com essa história de estar sem meu tripé aqui não tá no mapa. Pra ver como a gente tem que investir nas coisas de trabalho. Por que eu já não comprei logo 2, né? Coisas que a gente usa muito, a gente tem que ter vários. Então, fica aí o aprendizado. Mas, deixa eu aprofundar, porque a gente nem conseguiu conversar direito hoje, né? Dias de aula da comunidade de mentoria em grupo, a gente acaba ficando várias horas só nos atendimentos. Eu não venho aqui falar com vocês. Hoje na aula a gente falou sobre reconhecer as realizações que a gente já tem, sobre reconhecer a qualidade de vida que a gente já construiu e assim por diante. E eu ando bem preocupada com o excesso de cobrança, né? Eu vejo que às vezes a gente se cobra coisas que talvez não sejam o melhor caminho. Às vezes a gente deveria respeitar um pouco mais o tempo de maturação das coisas. Outras vezes simplesmente ter mais carinho pelas nossas próprias conquistas, né? É difícil falar sobre esse tipo de assunto, porque eu acho que às vezes a gente vai pros extremos, né? Quando eu falo sobre a gente não se cobrar demais, às vezes a pessoa acha que eu tô querendo dizer que a gente deve aceitar uma produtividade medíocre, e não é disso que eu tô falando. O que eu tô falando é de saber reconhecer quando a gente fez o nosso melhor, de saber reconhecer quando a gente realmente tá progredindo e quando a gente tá fazendo o que tem que fazer, mas tá ali no tempo de maturação das coisas, né? A gente não pode ficar só nessa imagem gamificada de fazer uma coisa e passar de nível, fazer uma coisa e passar de nível. Não é videogame, né? A gente tem que levar em consideração que a gente aprende as coisas, a gente executa as coisas, né? Percebe, pratica, progride e prospera. Então, ao longo desse processo, tem muito tempo acontecendo e às vezes a gente precisa se manter constante, mas reconhecer o que a gente já fez e cobrar as coisas com sentido, com lógica. Cobrar constância, tem sim que cobrar estudo, tem sim que cobrar o pensamento não óbvio, as atitudes fora da caixa, a melhora de processos, mais uma vez a constância, a resistência, a persistência. Tem coisas que a gente tem que se cobrar sim. Só que a gente não pode se cobrar a ponto de não aceitar o nosso descanso, o nosso lazer, a nossa saúde, o nosso autocuidado. E muitas vezes isso acontece como uma consequência da falta de clareza da própria produtividade. Como eu não tenho clareza sobre o meu planejamento, eu acabo fazendo coisas que não geram resultado. E aí, por não ter resultado, eu acho que eu preciso fazer mais coisas, quando na verdade o que eu preciso é fazer um bom planejamento estratégico para que eu consiga construir resultados assertivos, resultados produtivos, e aí com isso respeitar os meus limites e não ficar confundindo a ordem de prioridade das coisas. Tem a ver com assumir os nossos erros. Às vezes a gente vai errar, a gente vai fazer uma estratégia que vai se mostrar improdutiva, a gente vai tratar um cliente de uma forma que não deveria, a gente vai tratar um parceiro de uma forma que não deveria, a gente
gente vai tomar uma decisão que vai se mostrar improdutiva, a gente vai errar. E é por isso que a gente precisa de muito estudo, de muita referência, de muita cautela, e a gente precisa, mais uma vez, de constância. Porque a gente vai tendo as perguntas que a gente tem que ter e as respostas que a gente tem que ter à medida que a gente vai fazendo as coisas. Então, tem que se cobrar acerto? Não, mas tem que se cobrar performance, porque se eu fico parada, não tem como aprender. E aí até tem aquela frase de que existem mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam, porque se tu erra algumas vezes, mas tu segue fazendo o que tem que ser feito com estratégia, com praticidade e com objetividade, tu progride. E aí tu já não vai precisar ficar cobrando coisas que não fazem sentido. Pensando em tudo isso, é muito comum que a gente perca a conexão com as realizações que a gente já tem. Que a gente se cobre num nível sem levar em consideração as coisas que a gente já conquistou. Sem levar em consideração muitas vezes a flexibilidade, muitas vezes o home office, o anywhere office, determinado faturamento, determinadas conquistas materiais. A gente costuma deixar isso em segundo plano e fica só cobrando mais e mais e mais e mais, sem curtir as coisas que a gente já construiu. E aí quando a gente não curte as coisas que a gente já construiu, o que a gente consegue? O que a gente conquista com isso? Doenças psicossomáticas, desmotivação. E aí, vários momentos de fracasso. Então, a gente também precisa se conectar com as coisas que a gente já construiu, porque elas já têm valor e elas são hoje inegociáveis. O que dá o tom da nossa vida, na verdade, é o conjunto de conquistas que a gente já teve, porque isso já nos mostrou que a gente é capaz. Até a forma como a gente lida com as nossas próprias conquistas e com a vida que a gente desenha a partir disso é uma questão de gestão de rotina e de gestão de projetos. Se tu precisa estudar mais sobre isso, tu pode começar pela comunidade. Se tu precisa de ajuda e de acompanhamento para dar um up em toda essa construção de hábito e traduzir na tua vida de verdade quem tu é e os próximos objetivos que tu tem, tu precisa da mentoria. Se tu precisa começar a construir uma rede de apoio e ter experiência sobre assuntos novos e aprender mais sobre isso, tu precisa dos workshops. Então, eu vou deixar aqui todas as soluções que a gente tem hoje para tu pensar sobre qual é melhor para ti. Mas não fica esperando, não fica te cobrando coisa que não faz mais sentido e, acima de tudo, não vive a vida de outra pessoa. Pensa, como especialista, a gente geralmente não tá pensando como empresária. Uma advogada que está pensando em como o mercado atua, não está pensando como empresária. A advogada faz esse movimento que vocês falaram. Tem coisas que eu não posso prever, tem coisas, né, várias coisas do mercado. Agora, a empresária, ela pensa, esse é o mercado, mas a minha empresa precisa de XYZ, então eu vou me planejar dessa forma, tá? Esse é um ponto bem importante da divisão, da transformação de uma especialista para uma empresária. Se determinado produto não é rentável para minha empresa, vai ser legal para me dar um pico de faturamento em determinado momento, mas não está dentro da minha rede de produtos hoje, eu não vou levar ele em consideração nesse momento. Eu vou estar aberta para quando ele aparecer, mas não vai ser ele que eu vou instigar. Vai ser muito legal porque vai ser um marco na tua trajetória, né? Querendo ou não, em um mês tu vai estar num patamar mais alto, realizando um outro objetivo teu e vai ter um evento marcando essa transição, esse progresso. Então vai ser muito legal porque tu vai conseguir compartilhar com pessoas que vão fazer parte de um momento histórico teu e que vão se conectar contigo e que vão querer saber dos teus próximos progressos. Isso é uma coisa que gera muita autoridade, né? As pessoas acompanharem o quanto que a gente tá progredindo ao longo da carreira. Claro que ali é muito bom, mas tu vai viver um momento melhor ainda. Então isso é ótimo, porque elas vão ver o teu progresso, vão levar confiança, vai ser show. Olá, meus produtivos, bom dia, como é que nós estamos? Por aqui já tivemos agendamentos e várias coisas. E parei pra fazer umas microtarefas aqui e percebi que todas essas microtarefas eram microtarefas de comunicação. De confirmar tal coisa com tal pessoa, de mandar tal informação pra tal pessoa. E muitas vezes isso passa batido no nosso planejamento. A gente tem tarefas operacionais, mas não tarefas de comunicação. Só que uma parte muito importante do nosso trabalho é falar com as pessoas, porque quando a gente dá o retorno, quando a gente pede informação, quando a gente dá esse andamento, a gente tem a informação necessária para desbloquear aquele gargalo, muitas vezes na rotina de trabalho mesmo. Então, a gente precisa sim incluir e levar isso em consideração. Que eu preciso confirmar se o cliente vai vir no horário que a gente marcou,
que eu preciso confirmar tal e tal coisa. Então, isso é importante. Vocês têm isso já na agenda de vocês? As pessoas fazem o trabalho e o trabalho é feito para as pessoas e com as pessoas. Então, a gente não pode deixar a comunicação como se fosse só algo que nos atrapalhasse. Quem nunca viveu aquela coisa de, ai, aí fulano não me respondeu mais, ai, aí não me chamou mais, ai, aí precisamos retomar. As coisas ficam truncadas porque a gente não coloca elas como microtarefas. Se eu fiz, por exemplo, um sorteio em um evento e determinada pessoa ganhou o meu sorteio, quem é que tem que chamar? A pessoa que ganhou ou eu? Eu! Porque eu decidi fazer o sorteio. Eu tomei essa decisão estratégica de investir isso no meu negócio e, portanto, quem precisa chamar a cliente que ganhou o sorteio sou eu. Se eu tenho um objetivo, eu preciso nortear essa comunicação. Se a pessoa não me respondeu, eu tenho que chamar. E se isso não estiver na minha agenda, eu não vou fazer. Tarefas de comunicação macro, como definir quais são os conteúdos que a gente vai trazer para as redes sociais, por exemplo, e tarefas de comunicação micro, que são as microtarefas, como perguntar pro fulano se ele recebeu o retorno do Beltrano. Isso também impacta o nosso trabalho. E se a gente não leva isso em consideração, depois a gente não enxerga onde está o problema. Então deixa aqui nessa caixinha quais são as tarefas de comunicação que tu já tem na tua rotina ou as que tu ainda não tem, mas acha que deveria ter. É uma questão de organização do evento. Se o organizador do evento oferece a possibilidade de conexão entre alguém fazer um sorteio e alguém ganhar esse sorteio, o organizador do evento tem que disponibilizar o contato entre uma pessoa e outra, porque muitas vezes dentro do evento não tem nem muito espaço de tempo para essa combinação. Então, se isso aqui já aconteceu contigo, tu tem que entrar em contato com o organizador do evento para pedir o contato da pessoa que ganhou e aí chamar essa pessoa no WhatsApp. Instagram não é lugar para isso. Então, se tu não tiver retorno do organizador do evento a respeito do contato da pessoa, se não tiver um grupo do evento ou se a pessoa organizadora não te mandar o contato dessa pessoa, a lista de participantes, aí num próximo evento dessa pessoa tu já não faz essa estratégia, porque tu já sabe que a organização não vai te dar o suporte que tu precisa para que essa estratégia seja produtiva. Um ponto importante. Todas essas reflexões que eu trago aqui para vocês, elas servem para que a gente consiga melhorar a nossa produtividade em uma mesma tarefa. O exemplo do sorteio é um clássico. Eu vou investir tempo, dinheiro e energia no que eu vou sortear e eu posso fazer isso tendo resultado ou não tendo. O meu objetivo é ajudar vocês para que vocês tenham o resultado. Lembrem sempre que quando a gente aprende uma coisa nova, a gente precisa pensar em pôr isso em prática, ou modificando algo que a gente já faz, ou substituindo algo que a gente já faz. Quando a gente traduz o que a gente aprende em preocupação, isso vira procrastinação. Porque a procrastinação é a preocupação não traduzida em atitudes. Tu fica pensando mais e fazendo menos, ou não suficiente, ou não alinhado. E aí, em vez de melhorar, tu cria um problema. Então, muita atenção. Boa tarde, satisfações que ninguém pediu sobre o meu coisa de pendurar o telefone. Ele sofreu um acidente furioso lá na Duda. E aí agora eu já comprei logo 2, porque coisas que a gente usa muito a gente tem que ter 2. Que nem fone, carregador de celular, tripé, essas coisas todas tem que ter mais de um. Então agora eu já comprei 2. Até pra facilitar a nossa comunicação, né? Porque às vezes eu tô na rua e aí fico sacudindo o celular assim com Parkinson. Então já compro o tripé e já resolve todos os meus problemas. E os de vocês também, porque vocês não precisam ficar com os olhos assim. Hoje, daqui a pouquinho a gente tem reunião. E daqui a pouquinho a gente vai fazer uma palestra, um bate-papo, uma conversa para o grupo da Zona Norte, de empreendedoras da Zona Norte de Porto Alegre e da região metropolitana, um grupo da Nina, que eu tô bem feliz em participar. E a gente vai falar um pouquinho sobre planejamento para todos os subprojetos da empresa. Então, tô bem animada. Vou fazer umas tarefinhas e daqui a pouco volto aqui pra gente falar um pouquinho mais sobre o assunto da caixinha, porque eu sei que tem umas coisas bem pertinentes. O que tu tá fazendo para evitar um problema que tu já teve? A primeira resposta que tu trouxe foi sobre a tua personalidade e o teu comportamento. E realmente é a origem de tudo. Só que existe também o impacto do trabalho. Nessa aula sobre organização, a gente trabalha com 3 frentes. A organização da mente, a organização do ambiente e a organização do trabalho. Essa aula aqui, 51. Então, se chegar em dezembro e tu estiver com a mente organizada, estiver com o ambiente organizado, já vai melhorar muito.
Só que se o trabalho não estiver organizado, o teu pico de demanda que tu sabe que tem, vai fazer com que tudo desande. Então a gente precisa começar a construir agora as coisas para que quando chegue lá em dezembro, tu não viva uma experiência ruim que tu já viveu novamente. Tá tudo muito segmentado. As coisas do trabalho, as coisas da casa, só que é uma pessoa só. É tu. É o teu trabalho, a tua casa, as tuas relações, o teu financeiro, a tua saúde, todos os projetos que a gente listou lá no início, ó. Todos os teus, todos os de família, todos os da empresa concorrem pelos teus mesmos recursos. Por que eu tô pontuando tanto na agenda? Pra tu ter isso aqui, ó. Pra tu olhar pro teu dia e saber o que vai acontecer. Isso reduz a ansiedade. Porque aí tu não precisa pensar se aquele tempo vai dar pra algo ou não. Tu já sabe o que tu tem que fazer. Até porque, como a gente vem conversando, e é o assunto que eu quero aprofundar contigo agora, se tu tem próximos objetivos, tu precisa incluir esses objetivos na tua rotina. Só que esses objetivos entram em algo que já existe. A gente tinha pensado as demandas desse projeto com base em o que deve ser feito. Se a gente fosse pensar em movimento estratégico, seria lá o passo 3. Quando a gente já tem o projeto, quando a gente já tem a meta e a gente pensa no que fazer. Então, distribuiu as microtarefas. Comercial, marketing, pós-venda, tudo assim. Talvez agora seja o momento de a gente voltar para o passo 2, que é trabalhar a meta. E fazer isso como se fosse diariamente. Então, qual é o teu objetivo de venda de produto hoje? E desenhar uma estratégia para esta micrometa. Então, se hoje eu quero vender 4 produtos deste produto aqui, daí tu já vai ter definido qual é, tu vai falar sobre estes 4 produtos. E aí a tua microtarefa, ela já vai ser muito mais direcionada para o objetivo do que simplesmente algo fixo. Um planejamento descritivo envolve listar, descrever o que já existe ou deve ser feito. Um planejamento prescritivo parte de um objetivo. Por exemplo, se a gente pegar o financeiro, listar todas as tuas contas fixas e variáveis é descrição. Tu tá simplesmente tornando visível a realidade. Descrever. Agora, prescrever, um planejamento financeiro prescritivo, é quando tu define a tua meta. E aí tu planeja o que tu vai fazer para faturar isso. É diferente tu pensar quanto que tu tem que faturar com base em quanto que tu custa e tu pensar em quanto tu quer faturar e quais estratégias tu precisa pôr em prática para que esse faturamento se concretize. Então, desse faturamento, desse objetivo de faturamento, se constroem as microtarefas comerciais e de marketing. Porque é daí que vai vir o outro dinheiro, essa diferença. Vamos lá. Quando a gente fala de comunicação, tem várias vertentes pra gente aprofundar. Uma delas é a insegurança na hora de cobrar as coisas das pessoas. Eu falei sobre isso em 2 aulas especificamente. Na aula sobre gestão das pessoas dos projetos na rotina e na aula sobre reuniões produtivas. Por que nessas 2 aulas? Porque nós precisamos entender quais são os projetos dos quais nós somos líderes, para que nós possamos assumir essa liderança e cobrar das pessoas aquilo que elas têm que entregar. Por que isso geralmente nos cria algum tipo de insegurança? Porque a gente fica meio assim de, mas tô cobrando, ou às vezes começa a criar um monte de minhoca na cabeça, achando que a pessoa não tá nem aí, e que aí tu tá sendo chato, e não sei o que. Só que, gente, não é sobre a pessoa, é sobre o trabalho. Então, isso não precisa acontecer, e combinados claros ajudam nisso. Pra mim, não pode passar batido é o que está sendo cobrado. Como no exemplo do sorteio que eu trouxe antes. Quando a gente começa uma comunicação com uma pessoa, a pessoa nem sempre sabe o que a gente quer com aquilo ali. E ela também não tem responsabilidade por finalizar aquela comunicação. É responsabilidade nossa. Então, se eu decidir por pôr em prática determinada estratégia com determinado objetivo no meu negócio, quem tem que dar andamento nisso sou eu. Mas o fulano não me responde. Mas o fulano não isso, não aquilo. E isso é uma coisa que a gente não pode controlar. Ainda que, em termos de estratégias comunicativas e comerciais, tenha muitas coisas que a gente possa fazer para melhorar e otimizar esses processos.
Claro que sim. Mas nós precisamos entender que alguém que ganha um sorteio não tem obrigação de entrar em contato com a gente, de que alguém que recebeu uma mensagem nossa não tem necessariamente obrigação nenhuma com a gente. De tarefa que eu digo assim, ó, só façam. Nem vou perder tempo explicando. Façam. Coloquem na agenda a micro tarefa diária de confirmar agendamentos do dia seguinte. Ah, Aline, mas aí as pessoas remarcam. O que tu prefere? Que elas te avisem, te respondam que precisam remarcar, ou que elas não te avisem, esqueçam, não apareçam no agendamento, tu crie ali uma rotina totalmente fragilizada, porque tá toda quadradinha, mas ninguém tá pegando a outra ponta do combinado. Ah, mas aí a pessoa... De novo, daí vocês ficam colocando no outra responsabilidade que é de vocês. Coloquem a microtarefa, mandem mensagem. Bom dia, tudo bem? Confirmado amanhã? Confirmado? Ok, show, te mando o link. Nos vemos tal lugar, tal horário. Não tá confirmado, então vamos remarcar. Posso pra esse, pra aquele dia. E aí vocês já sabem quais são os intervalos que se criam pra vocês tomarem decisões sobre isso. E nós temos na comunidade uma aula chamada O que fazer nesse caso. O que acontece muitas vezes? Tu tá lá num evento, tu tá conversando com uma pessoa, tu tá numa feira, tu encontrou a pessoa no supermercado, enfim. Ah, vamos falar. Se tu não anotar na tua agenda, falar com a fulana no dia seguinte, tu não vai falar. E aí, talvez tu nem quisesse falar e tu disse que ia falar, o que já é um problema. Ou tu quer falar, aquilo é importante, mas passa batido. O que acontece? Tu não consegue dar continuidade numa ideia que tu teve e às vezes, em vez de tu criar uma oportunidade, tu fecha uma porta. Especialmente por não ter cumprido um micro combinado. Então, encontrei a fulana no Zafari, quero falar com a pessoa amanhã, falei pra ela que vou falar com ela amanhã, já pega o telefone na hora e coloca ali, chamar a fulana amanhã sobre tal assunto. Que tanto trabalho que não dá pra fazer, que tão difícil que é escrever 3 palavras, chamar fulana amanhã. Meu Deus! Então vocês criam os gargalos na própria rotina. E a gente precisa diminuir esse ruído entre o que a gente diz que vai fazer e o que a gente realmente faz. E isso é comunicação. Outra questão que se refere também até essa nova discussão sobre os filtros, né? Se vão sair os filtros ou se não vão, enfim. Que é a questão do conhecer a pessoa. Às vezes a gente vê alguém aqui nos stories, a gente segue a pessoa e acha que conhece, e aí vai ver pessoalmente a pessoa é totalmente diferente, se comunica diferente, se posiciona diferente, ou uma pessoa que parece um super leão aqui nos stories, parece estar cheia de cliente, parece não sei o que, tu vai ver é um gatinho, ou a pessoa é uma baita de uma empresária e não consegue se comunicar bem aqui. Então, esses desalinhamentos, eles criam uma desconfiança e deixam a gente em estado de alerta. E se nós estamos vivendo uma era de muitas promessas infundadas, nós precisamos nos posicionar frente a isso. Nós precisamos deixar muito claro o que nós realmente entregamos, como nós entregamos isso e, acima de tudo, quem somos nós. Porque as pessoas vão se conectar ou não com a gente. E a gente não vai se conectar com todo mundo, mas tem que ser honesto. Tem tudo a ver com a forma como a gente se enxerga. A gente ainda falou nos últimos dias sobre, de novo, a transição de carreira, né? Às vezes tu já empreende há muitos anos, como inclusive é o caso da Andressa, nossa anfitriã, que já empreende há muitos anos, mas em áreas diferentes. Cada vez que a gente muda um projeto, especialmente se é a nossa ocupação principal, mudam coisas na gente. Não vai mudar os nossos valores, porque essa é a nossa base, a nossa essência, mas mudam algumas crenças, mudam as formas como nós nos posicionamos frente a determinadas situações. Assuntos que antes passariam sem grandes preocupações, hoje são importantes. Então a gente vai mudando. E se a gente não tá atenta a quem nós somos, a como nós estamos nos posicionando, a quais imagens nós estamos transmitindo, a nossa comunicação vai ter outros problemas. E aí a gente vai ter problema de língua portuguesa, vai ter problema de interpretação, vai ter problema de retorno, vai ter problemas que vão estourar lá no financeiro, no final das contas. Essas mudanças acabam nos gerando inseguranças, como eu falei lá no início dos stories. Porque aí a gente tinha uma opinião e daqui a pouco não pensa mais exatamente assim. A gente acha que isso é ruim, que isso é contraditório, mas na verdade não. Porque se a gente vive todas as coisas que a gente vive todos os dias e se mantém exatamente da mesma forma, quer dizer que a gente não tá tendo antifragilidade, quer dizer que a gente não tá tendo flexibilidade, quer dizer que a gente não tá aprendendo com as coisas que estão se mostrando pra gente. Claro que nós não vamos nos transformar em outra pessoa, mas as nossas posições vão mudando, as nossas opiniões vão mudando e a gente precisa ser transparente com as pessoas que estão com a gente. Tá tudo bem? Então, de novo, eu preciso me conhecer e entender como, sendo quem eu sou, eu gero soluções através do meu trabalho
e fazer isso de forma honesta com as pessoas. E é isso que a gente vai fazer no workshop dia 14. Além de venda, além de conexão, além de espumante, além de check. E agora vamos para o nosso encontro sobre planejamento. Como é que nós estamos? Espero que todos tenham uma excelente quinta-feira. Me lembrem aqui o que a gente faz nas quintas-feiras mesmo, só pra eu poder já saber se vocês estão no Ontem à noite, como vocês viram, eu conduzi um breve bate-papo sobre planejamento para o grupo da Nina, das conexões aqui da Zona Norte. E ainda falei que muitas vezes a gente acha que não consegue planejar, quando na verdade o que nos falta é um set de recursos, uma caixa de ferramentas dentro de um projeto. E a gente não percebe isso porque a gente não está acostumado a saber o que a gente não sabe. A gente está acostumado a saber determinadas coisas, mas a gente acha que se não sabe planejar é porque não sabe planejar, quando às vezes não é sobre planejamento, mas sim sobre recursos dentro de determinado subprojeto. Eu posso, por exemplo, ter dificuldade para atingir uma meta financeira porque eu não tenho recursos de soluções comerciais, ou eu posso não conseguir fazer uma boa conversão, fazer um bom relacionamento, porque eu não tenho estratégias de atração no marketing. Então, não é só sobre o planejamento, mas sim sobre os recursos, e isso às vezes a gente não sabe reconhecer. O curso, ele nunca vai ser para todo mundo. Então, tu pode ter um curso básico para iniciantes, com conceitos gerais de venda para quem está começando a empreender. Tu pode ter um outro curso em que tu aplica técnicas para quem tá contratando pessoas pro comercial e não entende. Tu pode ter um outro curso mais avançado. Cursos, como eles são produtos finitos, né, e prontos, eles sempre vão ter essas limitações. Eles sempre vão ser menos personalizados do que uma consultoria ou do que uma assessoria. E isso não pode nem ser uma barreira, como tu já definiu, mas também tu não precisa deixar de usar uma coisa que tu já criou, porque essa coisa que tu já criou, ela tem valor. Só que ela não vai funcionar pra todo mundo, porque um curso nunca vai funcionar pra todo mundo. As pessoas ficam, tal coisa é pra mim, tal coisa é pra mim. Cara, o cliente tem que saber se é pra ele. Só que cada pessoa tá num momento diferente. Tu não pode achar que o teu produto nunca tá pronto, porque ele não vai atender todo mundo, porque nenhum produto vai atender todo mundo. Sim. Então, à medida que tu for vendo novas dores, tu vai criando novos produtos para essas novas dores. Porque sempre vai ter alguém que vai preferir pagar por algo individual e vai ter alguém que vai precisar pagar por algo pronto, e uma coisa não pode anular a outra. Então, por exemplo, daí é o que me incomoda com esse negócio da escala, mas eu quero um produto pronto que se venda sozinho. Isso aí tu já viu que não existe? E ao mesmo tempo, ele vai complementar e talvez vai ser o teu produto de entrada. O cliente vai vir, vai comprar uma masterclass sobre comportamento nas vendas. E aí ele vai querer a consultoria e aí as coisas vão andando. Então, a jornada do cliente, ela vai se desenhar conforme o quanto ele puder investir naquele momento. Mas aí tu precisa ter soluções diferentes para isso. Quando o comercial trabalha para alguém, o trabalho dele é muito imediato. Ainda que tenha aquele trabalho de resgate de leads antigos e o lead de amanhã, ainda é muito olhando para esse mês. O empreendedor, ele tem uma estrutura um pouco diferente. Então, por exemplo, tem clientes como essa que elas vão vir. Elas vão vir quando elas virem a diferença do atendimento de quem não era tua cliente e agora é. Ela vai te comprar. Então, como empreendedor, existe uma parte do trabalho que não é uma oferta. Ela é uma transformação que as pessoas vão percebendo nos outros. E aí as pessoas vão querendo estar contigo também. Então, tu vai começar a ver aquilo que eu falo de que o tempo todo a gente está se promovendo ou se prejudicando. Tu consegue trazer proximidade sem ultrapassar o limite da autopreservação. Tu não vai ficar falando sobre os teus medos, os teus anseios, as tuas preocupações. Tu não vai expor, tu não vai postar a foto do uniforme da tua filha, não é nada sobre isso. É muito mais uma questão de mostrar que por trás dessa profissional existe uma mulher que também tem inseguranças. Existe uma mulher que também se cuida, né? Daqui a pouco, alguma coisa que tu fala 400 vezes pra tua paciente e ela não faz, quando ela te vê fazendo, ela faz. Pelo exemplo e não pelo que tu disse. Então, na verdade, pensa como mais um diferencial para agregar valor ao que tu entrega. Porque no final das contas é isso. Tu fala pra tua paciente passar protetor solar. Ela não passa, mas quando ela te vê passando, ela vai lá e passa.
Então, se tu começar a pensar dessa forma, pensa como mais algo pra integrar ao teu trabalho. E não como algo pra gerar entretenimento. Porque não é nessa vibe, assim. Se a gente contrata alguém pra fazer alguma coisa pra gente dentro de um subprojeto, como no caso a social media, ela tem responsabilidade. Então, ela faz parte da rede de apoio. Mesmo que tu não vá abrir teu coração e falar coisas com ela, não é sobre isso. Mas sobre o fato de que ela também tem responsabilidades dentro desse projeto. Tu vai mandar um feedback pra ela colocar arte pra ela postar. Então, ela é apoio também. Porque se não tivesse ela, tu teria que fazer isso sozinha. Tá? Então, qualquer pessoa que faça parte do projeto é também rede de apoio. Eu prestei de anotar a quantidade de coisa que aconteceu hoje, que eu precisei estudar pra resolver, só pra vocês terem uma noção. Primeiro, eu estudei o podcast sobre tráfego relacionado à campanha comercial para poder dar suporte para as minhas mentoradas. Depois, eu assisti uma aula sobre e-commerce de outras abordagens e compartilhei com uma parceira, amiga, empresária que eu admiro. Depois eu revisei o português de uma promoção, de uma propaganda, de uma proposta nova de uma aluna da comunidade. Depois eu revisei o português de uma mensagem que uma mentorada precisava mandar. Depois eu tive que encerrar um projeto que eu gostava de fazer, porque eu não consigo mais estudar para entregar excelência nele, e isso não tá mais relacionado ao topo da escada. Depois eu tive que escrever vários criativos para os próximos eventos até o final do ano. Depois eu tive que mudar uma cobrança e revisar uma mensagem. Mas tu poderia cobrar mais para ficar fazendo esse tipo de coisa, né? Isso não é o teu trabalho. Cara, mas eu sei fazer. E é um diferencial para as minhas clientes. Tu poder compartilhar com a tua mentora, com a tua aluna, com a tua professora, né, no caso delas. Poder compartilhar com a tua professora uma coisa que tu sabe que ela sabe fazer, para ela te orientar e tu tomar a decisão melhor, é um benefício. Por que eu vou cobrar uma coisa que eu já aprendi por fora? Nem tudo é assim que se faz. Assim como, às vezes, eu tenho que dizer não pra alguma coisa que eu quero fazer pra poder entregar isso. No último caso ali, que até cortou o story, eu tive que intermediar uma comunicação entre uma cliente com a cliente dela, porque ela não sabia como responder. Isso acontece direto e isso é comunicação. Por que eu sei fazer isso? Porque eu estudo comunicação há muitos anos. E isso, inclusive, é uma competência fundamental na gestão de projetos, e eu não sei por que os empreendedores esquecem. E aí, qual é o problema disso? Eu tô falando isso, tá? Porque daí vocês abrem aqui o Instagram ou qualquer outra rede social e vocês veem fulana de tal fazendo bons stories, Beltrana de tal que lançou um e-book em tempo recorde, a fulana que não sei o quê. Só que a pessoa só sabe fazer uma coisa. É claro que todas nós temos a nossa especialidade, mas a especialidade, ela é a consequência de um conjunto de outras competências. Aí vocês vão lá e pagam determinada formação com determinada pessoa que só sabe fazer uma coisa e vocês ficam sem suporte para as outras coisas. Hoje, eu passei um trabalhão com uma ferramenta de cobrança para poder atender a necessidade de uma mentorada. E por que a gente conseguiu fazer isso? Porque a gente tem uma equipe multidisciplinar, em que cada um sabe fazer uma coisa diferente. Ao mesmo tempo em que eu tive que ter um super jogo de cintura para dizer não para várias permutas que as pessoas estão me propondo, como se eu e minha empresa fôssemos a mesma coisa. Sem falar que eu ainda recebi uma mensagem de uma pessoa que eu não conheço aqui no Instagram para que eu participasse de uma pesquisa a respeito das competências de profissionais da área da gestão de projetos. E eu, inclusive, compartilhei isso com as minhas alunas para que elas também testassem as próprias habilidades dentro dessa área. Então, a gente está progredindo em termos acadêmicos também. Vocês percebem a riqueza disso? Não é simplesmente estou vendendo mais, ou estou organizada, ou aprendi a me planejar. É, estou progredindo num outro nível. Nesse mesmo processo, eu estou em negociação já com as próximas 2 convidadas que vão dar aula na comunidade sobre assuntos que nós precisamos aprender. E temos agora em alguns minutos a aula com a Cacá também trazendo conteúdos extras para a comunidade. Então, estudar é fundamental. E vocês não podem confiar em profissionais que fechem os horizontes de vocês, mas sim profissionais que abram. Aí acontecer coisas assim, ó.
Por que mesmo não sendo uma escola de marketing, a Comunidade Fortuna te ajuda a melhorar o marketing? Porque ela te ensina a pensar de uma forma estratégica através da mentalidade produtiva e te ensina a gerar soluções. Tu não vai simplesmente fazer 2, 3 hackzinhos, 2, 3 técnicazinhas. Não, tu vai aprender a pensar e a fazer um planejamento de uma forma prática, objetiva e estratégica. Então, é muito além de simplesmente resolver um pequeno problema, mas sim aprender métodos que resolvem problemas, que geram soluções e que gerenciam soluções em todos os subprojetos do teu negócio e em todos os outros projetos na tua vida, que não só na tua empresa. Esse aqui também é outro ponto. Esse projeto que eu encerrei hoje, eu encerrei justamente com esse motivo. Eu não estou mais atualizada dentro dessa área para me manter entregando excelência. E considerando o meu topo da escada, eu não posso mais dedicar recursos de tempo, dinheiro e energia para me atualizar. No teu caso, a tua área de atuação é a tua área de atuação do topo da escada. Então, ou tu te atualiza e garante que tu siga progredindo da mesma forma que o projeto, que a área tá progredindo, ou então tu fica para trás. Então, não é apenas olhar para a empresa, é olhar para a operação da empresa também, para profissional que é especialista naquilo ali. E isso, se não tiver na agenda da gente, a gente não vai fazer. Não só olhando para vender mais, mas olhando para vender melhor, porque quem vende bem, quem entrega excelência, quem entrega experiência, vende mais vezes, com menos esforço. Eu falei mais cedo que a gente sai da escola sem saber estudar e sai da faculdade sem saber trabalhar. Porque a gente memorizou conjuntos de coisas, mas se a gente precisa aprender algo que a gente ainda não sabe, a gente não sabe por onde começar. A gente acha que tem que buscar um curso, e daí a gente vai lá e busca um curso que fala exatamente o que a gente quer ouvir, sem ponderar se os métodos por trás daquilo ali estão alinhados com o que a gente precisa. Se a gente precisa aprender uma competência técnica nova, a gente vai lá e busca algum especialista naquilo ali que diga o que a gente quer ouvir. A gente não sabe nem ponderar se as coisas servem pra gente ou não. Assim como a gente não sabe pegar as coisas que a gente sabe fazer, transformá-las em uma solução e cobrar por isso. A gente não sabe. Ah, Aline, mas aí onde é que aprende isso? Aprende isso quando tu entender o que tu não sabe e buscar alguém que te ajude a identificar isso e que seja honesto pra dizer, olha, talvez não seja eu. De agenda, tá? Em termos de rotina. Tenham o projeto estudo. Definam uma meta para o projeto estudo, para cada sprint. Nós estamos agora numa virada de mês. Planejem para setembro uma meta para o estudo. Distribuam, pelo menos semanalmente, 2, 3 tarefas que aproximem vocês de uma nova competência ou de uma reconexão com alguma coisa que vocês sabiam fazer e deixaram para trás. Algo que realmente diferencie. Pode pensar em dinheiro, nós somos empresárias, pode pensar em algo que sim vai te ajudar a vender um produto novo ou agregar valor, não tá errado. Mas pensa em te desenvolver para daí desenvolver a tua empresa, para daí desenvolver o teu cliente. Não fiquem pensando só em dar check em tarefas. Não é assim que se pensa um planejamento estratégico. Que o primeiro P da produtividade é percepção, porque a gente precisa perceber as nossas potencialidades e as nossas limitações. Eu tô sempre muito atenta ao que eu tô vendo de vocês, especialmente dentro da comunidade, e assim eu vou buscando outras profissionais que complementem as coisas que eu não sei fazer e não posso buscar. E as coisas que eu posso buscar, eu vou buscar e vou ser honesta quanto a isso. Por isso que agora nós temos deixa eu ver quantos minutos, em 12 minutos, 13 minutos, a aula com a Cacá começando. Já temos mais 2 engatilhadas. Temos o workshop dia 14 e eu estou sempre trazendo desenvolvimento. Porque à medida que a gente vai resolvendo uma coisa, vão aparecendo os novos desafios nos novos degraus da nossa escada e a gente precisa ter suporte para isso. Então a gente só pode progredir se a gente for mentorado por alguém que também está progredindo. Às vezes, observando um story que vocês postaram, observando o que vocês estão fazendo no final de semana, dando suporte no português de uma mensagem, orientando como responder um cliente, que eu vou estando presente e dando exemplos para vocês
de forma prática e de forma realmente a participar dos projetos de vocês. Essa é a forma como eu gosto de trabalhar. Eu não gosto de nenhuma orientação que a pessoa não viva. É como um supervisor comercial que nunca vendeu. Não, se tu faz determinada coisa, tu vive aquilo ali com as pessoas e aí tu orienta com base na tua experiência empírica também. E é assim que nós chegamos a apenas uma vaga para mentoria individual a partir do dia 15 de setembro, 16 de setembro, na verdade ali. Então, se tu tá pensando, se tu precisa de mentoria, se tu precisa de orientação, se tu precisa de alguém que olhe pra ti com esse carinho e cuidado, vou deixar aqui o aviso. E como é que nós estamos? Vocês viram que hoje em dia começou o dia com feedback, né? Que coisa mais maravilhosa. Carol encerrou o ciclo dela de mentoria e aí a gente fica com o coração quentinho porque é tanta coisa que acontece, é tanta transformação que a gente fica assim só alegria. E eu tenho uma outra parte do depoimento dela que eu vou deixar aqui pra vocês verem. O relato é sempre extremamente gratificante e eu entendo que às vezes quem vê de fora acha que é fácil. A gente até falou um pouquinho sobre isso esses dias, né? Mas desenvolver pessoas é um grande desafio, especialmente quando a gente trabalha com metodologias integrativas, né? A gente não tá falando só de produtividade, a gente não tá falando só de gestão, nunca é uma coisa só, mas sim um conjunto de métodos que proporcionam o progresso, cada um sob sua ótica, mas quando a gente coloca todos eles numa mesma metodologia, numa nova ótica, a gente consegue construir resultados diferentes. E, claro, específicos e transformadores. Então, eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. Só que, como eu falei no Reels que foi postado mais cedo, às vezes quem não tem a coragem de viver o privilégio de amar o que faz e fazer o que ama, vê de fora e fica cheio de dúvida. É que quem vê de fora tira conclusões como se fosse tudo assim muito... Fulano tem esse privilégio e eu não. Hoje, 30 de agosto, faz exatamente 1 ano que eu concluí 100% a minha transição de carreira. Que levou 3 anos. Então, é muito fácil. Ai, olha lá a Aline, eu quero ser que nem a Aline. E gurias, aí vem a parte energética, né? Eu escuto isso de pessoas que gostam muito de mim. Que eu sei que gostam de mim, que eu sei que são amigas, que eu sei que são clientes, que eu sei que são pessoas que torcem de verdade pelo meu bem. Ah, eu queria tanto. Ah, eu queria também. Ah, a Aline consegue. Gente, vocês têm noção do peso espiritual de frases assim? De, ai, eu queria, eu também queria. Ai, quem dera se fosse eu. Ai, a Aline consegue. Gente, existe uma infinidade de coisas que eu não consigo. A questão, né, espiritual, energética, de que agosto é um mês muito tenso, né? Eu só postei aquele Reels porque eu sei que eu tenho muitas mentoradas e alunas que também têm essa sensibilidade e sofreram com isso também. Então, estão sentindo uma coisa muito pesada. E, de novo, não é maldade. Eu não acho que seja maldade, aquela coisa de inveja, de, ai, tomara que a Aline se lasque. Não, não é isso, mas... Às vezes a gente deseja tanto aquilo que o outro tem ou que o outro vive, que parece que a gente desmerece tudo que o outro vive e passa todos os dias. Porque uma coisa que as pessoas não entendem, especialmente em termos de transição de carreira, é que quando termina não acaba. É uma frase meio maluca, mas é verdade, porque tu desbloqueia novos desafios. E eu até dei uma aula sobre isso, sobre o que fazer depois que a gente conclui metas, porque... Quando a gente chega num novo estágio, a gente tem novos desafios. Então, não fica mais fácil, fica diferente na vida. Especialmente em momentos em que eu me sentia muito frustrada e me sentia injustiçada. Porque eu não sei se vocês já sentiram isso, mas eu tinha essa sensação de injustiça. De, cara, eu tô fazendo absolutamente tudo que tem que fazer e a coisa ainda não acontece. Especialmente em termos de transição de carreira, porque pra mim 3 anos foi muito tempo. Foi muito sofrido, né? Foi muito desgraçante. Nesse período eu entendi que as coisas são... sempre proporcionais. Então, algo que tu quer muito é muito maravilhoso, mas a parte ruim é proporcional ao quanto que é maravilhoso. A responsabilidade, sabe? E aí, falando nessa questão de energia, aí, ai, a Aline não sei o que, tá lá, sempre feliz, a Aline canta no trabalho, não sei o que. É óbvio que a parte ruim é muito ruim. Não existe paraíso, eu acho. Não sei se eu acredito em paraíso, mas aqui na Terra com certeza não. Então, assim, cara...
Pô, a gente é adulto, a gente já passou dessa fase, sabe? Dessas bobagens, dessa falta de responsabilidade. Reels é que a gente tem que ter responsabilidade sobre a energia que a gente emana para as outras pessoas. Eu tô atendendo mentoradas que estão com os filhos doentes em casa e eu sei que do lado de fora tem um monte de gente. Ai, queria eu poder estar em casa trabalhando com meu filho. Cara, mas o que tu fez para isso? Sabe? O que tu fez? Se tu quer realmente determinado progresso, determinado resultado na tua vida, tu precisa dar todos os passos e pagar todos os preços. As minhas clientes, assim como elas atendem tomando chimarrãozinho com o filho, elas atendem com o filho vomitando do lado quando tá doente. Então, é o ônus e o bônus. Mas as pessoas, elas querem só o bônus do que elas veem. E falando especialmente de quem trabalha com as redes sociais também. Aí as pessoas esquecem que isso aqui é trabalho. Esquecem que eu tô agora louca de dor nas costas porque eu dormi mal a noite toda e tô aqui trabalhando porque esse é o meu trabalho. Entende? Então, se tu não tem essa responsabilidade, tu nem merece o resultado que eu construí. Eu falei na aula de terça-feira, às vezes a gente já tem realizações e conquistas na vida da gente que a gente não tá percebendo porque tá com o radar lá pra fora. Quando a gente começa a entender coisas que a gente já conquistou, a gente também diminui um pouco o nível de ansiedade com todas as coisas que estão acontecendo e começa a se conectar um pouquinho melhor com as conquistas que a gente já tem. Então hoje, que é dia de falar de leveza e não de ficar só brigando e xingando, que não significa que a gente não vai ter um pouco de briga e xingamento, mas hoje que é dia de falar de leveza, dá uma olhadinha no tema da caixinha que eu vou deixar aqui, porque eu quero vocês se conectando com as conquistas. Já voltei aqui para continuar o nosso assunto. No final das contas, o que acontece é que a gente acaba dedicando mais energia para as coisas que faltam na vida da gente do que para as coisas que realmente a gente já tem. E isso acaba levando uma energia péssima para as outras pessoas que estão fazendo o que tem que ser feito para construir o tal do resultado. Então, é claro que quando a gente está se sentindo mal, a gente não consegue transmitir uma energia que a gente não tem, né? Ah, eu vou compartilhar uma energia positiva se eu não tô bem comigo. Claro que não. Mas a gente também tem que saber o que é da gente e o que é do outro pra agir com mais responsabilidade mesmo, sabe? Poxa, as minhas clientes se dedicando e fazendo tudo que tem que ser feito pra conseguir resultado. E aí ouvindo às vezes até piadinha ou até aquelas, permuta. Sabe aquela coisinha que vai desrespeitando o trabalho do outro? É isso que eu não quero mais aqui. Então a gente precisa ter essa responsabilidade. Não estou dando meu veneno, como o ditado diz, o meu conselho é pra te ver. Eu vou sair, já voltei pra gente continuar o nosso assunto. Porque eu falei rapidinho ali, não aprofundei, porque ia sair pra almoçar, a questão das permutas, né? Cara, se tu valoriza o trabalho de uma pessoa, tu paga por ele. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando alguém te oferece uma permuta e tu não tá afim de fazer, muitas vezes tu te sente desrespeitado, muitas vezes tu não acha legal. Então por que tu oferece isso pro outro? Outra coisa, dinheiro não é o nosso único recurso, tempo e energia também. Então se tu vai fazer uma permuta, ao invés de investir dinheiro no trabalho do outro, tu vai investir tempo e energia através da entrega do teu ou através da divulgação do dele, alguma outra coisa. Então, quando a gente decide fazer algum contrato que não tenha a ver necessariamente com uma troca monetária, existe um outro recurso sendo trocado ali, que vai ser geralmente tempo e energia. Sobre permutas, tem uma outra coisa que a gente precisa saber separar, que é a questão do recurso que é da empresa e do recurso que é da empresária. Por exemplo, vamos supor que eu queira fazer uma permuta de alguém ir ao workshop, tá? Que é um produto da empresa. E aí o valor que que eu cobraria pro workshop, a pessoa me dá, sei lá, uma manutenção de cílios, por exemplo, que é uma coisa que eu faço. O que tem de errado nessa permuta? Que eu tô misturando o recurso da empresa com o meu recurso. Os cílios não é da empresa, é da Aline. E o ingresso não é da Aline, é da empresa. Então, muitas vezes a gente começa a ter problemas com essas permutas, com essas combinações, e faz uma confusão, e daqui a pouco vira conflito, e aí tem um achando que o outro não tá respeitando o trabalho, simplesmente por não saber fazer uma boa gestão de recurso. Não é por mal, é por falta de informação. Quando a gente não tem esse entendimento e não tem uma boa gestão de recursos, a gente acaba correndo o risco de criar conflitos desnecessários, ou achando que a pessoa não valoriza o nosso trabalho, ou daqui a pouco tendo alguém achando que a gente tá se achando, ou não sei o quê. Sabe essas coisinhas de picuinha mesmo de relacionamento? Porque nós somos seres humanos, nós erramos, nós temos às vezes uma energia que não é melhor e tudo aquela outra coisa que eu falei de manhã. Então,
Por que eu tô trazendo isso? Porque quando a gente tem um entendimento melhor de gestão, de recurso e de todas essas coisas que eu trago aqui, a gente consegue dar os nomes certos às coisas e aí a gente consegue tomar decisões que sejam assertivas. Daqui a pouco vai ter uma pergunta que vai ser muito boa. Daqui a pouco vai ter uma pergunta que vai ser muito ruim. A gente só vai saber quando a gente fizer. Só que, com a informação correta, o risco positivo é maior do que o risco negativo. Eu ando muito orgulhosa porque tem tido cada vez mais consumo de verdade aqui dentro da comunidade. Tem tido cada vez mais mentorada pagando para ter serviço com a outra, uma pagando o serviço da outra. A gente tá investindo de verdade. Claro que a gente faz incentivos, claro que quando é pertinente fazer sorteio a gente faz, quando é pertinente dar um desconto a gente dá, tudo isso dentro da estratégia. Mas a gente investe de verdade. Não é muito melhor quando a gente tem o recurso, quando a gente constrói o recurso através do conhecimento e aí a gente investe ele do que ficar nessa coisinha de ai, mas aí 5 centavos, ai, mas aí 10 centavos. Não, é muito melhor cada um ter o recurso na sua empresa para poder investir pela empresa e investir por si também. Ah, eu vou lá, tem no workshop uma produtiva vendendo roupa, eu quero comprar essa roupa. Ah, eu vou permutar o ingresso? Não, porque é da empresa, a roupa é pra mim. Então, sabe, é assim que a gente precisa progredir. Se conecta, né? Ao invés de eu pensar, poxa, olha lá, a outra tá lá no workshop, tá comprando tudo de todo mundo, ela tem um dinheiro que eu não tenho. Eu penso, não, peraí, eu vou comprar uma coisa então que eu posso, que é uma coisa que eu quero, que é uma coisa que eu preciso, vou me conectar com essa pessoa que tá vendendo isso, vamos juntas fazer coisas novas, vamos juntas faturar mais, vamos juntas investir mais nas nossas empresas para que nós tenhamos resultados melhores e possamos chegar no próximo nível em que nós queremos estar. Então, ao invés de eu ficar, ah, eu queria isso e eu não tenho, eu fico, vou construir isso. Isso aqui é um exemplo. Essa produtiva que respondeu essa caixinha chegou faz pouco mais de um mês com a gente. E nem sei se já faz um mês, acho que nem faz um mês. E ela tem gerado soluções incríveis, simplesmente porque ela chegou no workshop, viu a coisa acontecendo, pensou, quero isso pra mim, começou a dar passos e pagar preços por isso. E aí agora como é que ela tá? Olha aí, ó, progredindo em todos os projetos. 4 P da produtividade já, prosperidade. Prosperando em projetos que ela nem imaginava. Por quê? Porque ela começou a dar todos os passos e pagar todos os preços. Ao invés de ela estabelecer uma energia de, poxa, ai, podia ser pra mim, ela, vai ser pra mim, vou construir. E, inclusive, além dela melhorar tudo isso, ela tá vendendo pra caramba aqui com a gente, hein? Tô bem orgulhosa. Mais cedo, eu tava atendendo uma das mentoradas que eu atendi de manhã, e a gente tava falando sobre construção de cultura baseada em valores, que também apareceu na aula da Cacá ontem. E eu disse que a gente precisa saber quais são os nossos valores pra gente construir uma cultura e se conectar com as pessoas que tenham esses mesmos valores. Aqui, autorresponsabilidade é fundamental. Inclusive, vocês dificilmente vão me ouvir falar a palavra liberdade, mas sempre a palavra autonomia, porque autonomia é liberdade com responsabilidade. Então, aqui eu busco alunas, mentoradas, parceiras, amigas que tenham estes valores, que tenham respeito pelo trabalho dos outros, que tenham comprometimento, que tenham autonomia, que tenham responsabilidade o tempo todo. Se isso é pra ti, aproveita a última vaga da mentoria, te matricula na comunidade, te inscreve para as últimas 2 vagas do workshop. Agora, não deixa passar uma oportunidade, porque daqui a pouco tu tá comprando produto de gente que não tem nada disso. Pensa em produtividade, a gente pensa na indústria. Ainda, né? Sim. Ah, mas existe a tecnologia. Pois é, e aí a gestão de projetos veio para colocar a indústria no lugar dela de base, mas mostrar que hoje os processos de trabalho não funcionam mais assim. Hoje em dia, a gente não pode simplesmente colocar ali, fazer tal coisa e fazer aquilo de forma repetida. A gente tem muito mais o recurso da energia, por exemplo, que faz com que a gente faça uma mesma coisa de diversas formas e assim por diante. Então, a gestão de projetos, ela vem como uma evolução da visão de produtividade que a gente tinha. E isso tem tudo a ver com a tecnologia, porque a gente começa a ver as coisas sob outra ótica. Aí a gente não pensa mais em líder e liderado, a gente pensa em projetos e um líder para cada projeto. A gente pensa numa coisa muito mais horizontal, não é democrática, é horizontal mesmo, porque cada um vai mandar no seu quadradinho. Se a gente trabalha para alguém, esse alguém chega pra gente e diz que a gente precisa fazer algo até determinada data. Na gestão de projetos, especialmente sendo empresárias, ninguém diz isso pra gente porque nós somos o líder.
A gente que manda, A gente que manda e às vezes a gente não manda, né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa criar elementos que já existam e atribuir a eles esse balizador. Então, a gente cria uma regra que não precisa necessariamente existir, mas para modelar o nosso comportamento. Então, eu preciso criar esse prazo para criar no meu cérebro determinado nível de pressão, para que daí eu produza o que eu preciso produzir dentro desse prazo. Só que ao invés de tu precisar que alguém faça isso ou de tu deixar que o teu cliente coordene, tu faz. Porque tu entendeu que se tu trabalhar com esses degraus, com essas milestones, tu consegue fazer o teu progresso sozinha, sem precisar de alguém para te dizer. Se elas estão indo com o investimento da empresa, elas também têm responsabilidade de levar de volta para a empresa aquilo que elas aprenderam. E aí tu dá a oportunidade, se elas corresponderem, elas seguem ganhando oportunidades. Se elas não corresponderem, elas começam então a ser tratadas como pessoas que não querem corresponder a um alto nível de exigência e, consequentemente, não têm um alto nível de oportunidade e de reconhecimento. Mas esse processo de descentralizar o conhecimento tem tudo a ver com a gestão de projetos e é importante porque elas já têm essa responsabilidade. Elas já têm que treinar as equipes delas, elas já têm que aprender coisas novas. Então, na verdade, não é nada diferente do que já acontece, entende? Se transparência para mim é um valor importante, eu vou fazer um treinamento sobre ações que estimulam a transparência e ações que tenham ruídos na transparência. Se sustentabilidade para mim é um valor importante, eu vou fazer um treinamento sobre isso. De novo, valores constroem cultura e cultura constroem ou norteiam atitudes. Então, tu precisa revisitar esses valores, definir se daqui pra frente eles se mantêm ou mudam, porque pode mudar com o progresso da empresa, especialmente com as novas formas de comunicação e venda que vocês têm hoje. E ensinar e desenvolver, aí sim, cultura com a equipe de quais são as práticas que alimentam ou não. Até para que tu tenha evidências para premiar ou não os comportamentos que estejam alinhados ou não. Só que tem que ser algo assim muito pontual. Aí volta porque a gente falou de treinamento. Não, nem dá pra dizer que tem um desalinhamento, só não tem clareza. A gente precisa começar a desenvolver melhor a tua noção de cronograma. Porque assim, ó, sempre a gente vai ter mais de uma encomenda, mais de um projeto simultâneo, isso é normal. Aí a gente vai ter que ir jogando com os prazos. Então, por exemplo, até dia 10, até dia 20, até não sei o quê. Porque tu tem cursos diferentes comprados, né? Aqueles cursos que tu precisa para técnica, eles são a prioridade. Por outro lado, tu tem, por exemplo, a comunidade, que é para o teu desenvolvimento a longo prazo. Não é um desenvolvimento urgente e nem deve ser algo que te deixe com sensação de cobrança, mas sim algo para complementar. Se a gente fosse enxergar em esferas, tu teria toda a tua produção numa esfera muito grande e todos os cursos que são sobre ela em esferas próximas, e em esferas menores tu teria os outros subprojetos que são a longo prazo. Então, por exemplo...